Hello guys and welcome back. This is your English teacher here, Mr. Santos. And today we are gonna talk a little bit about comparative inferiority. In the last one we talking about comparative equality. And now we'll get some tips of how it works in an inferiority way. First of all, I'd like to tell you that is an easy subject, and all you gotta do is focus on what I'm saying to you. So let's get started. Bem, pessoal, olá novamente. E agora com o comparativo de inferioridade, para a gente observar suas particularidades e como ele funciona na verdade. Bem, na última aula a gente falou sobre o comparativo de igualdade. E com isso, a gente colocou para vocês a forma que normalmente a linguagem inglesa utiliza para passar suas estruturas gramaticais. Eu disse para vocês na aula anterior que os comparativos eles seriam formados pelos sujeitos da frase, pelo verbo to be, fosse am, fosse is, are, qualquer um desses três na série que vocês estão estudando nesse momento. Após isso, eu teria uma conjunção colocada antes e após o adjetivo. Esse poderia ser qualquer palavra que entregasse ali uma qualidade que estivesse de acordo com o entendimento da frase. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comparativo de inferioridade. Quando a gente diz que uma pessoa, um animal, um objeto, uma situação, qualquer coisa, ela é menos que outra, então ali a gente está expressando o comparativo de inferioridade. E para isso, a gente vai observar aqui como normalmente é construído esse comparativo de inferioridade. Bem, como o comparativo de igualdade, ele vai ser formado tanto quanto por sujeitos, né? Ou sujeitos, seja eles quais forem. Em seguida, o verbo to be, que normalmente vai acompanhar esse sujeito, esteja ele no singular ou no plural. Logo após, como sequência de palavras a serem guardadas, internalizadas, a gente terá less, que em português quer dizer menos. Em seguida, o adjetivo, que poderá ser qualquer palavra que subentenda-se qualidade. Em seguida, nós teremos them, que em português significa que, do que, para que logo após isso a gente também tenha um complemento, que será qualquer palavra que se adeque ao entendimento da frase. Bem, quando a gente utiliza essa forma de less plus adjective plus them, a gente normalmente entrega um discurso formal.
para esse uso. Dentro dessa explicação, a gente também vai perceber que é possível fazer uma construção com menor formalidade. Mas por enquanto, a gente tem esse exemplo aqui, ó, que eu gostaria que vocês observassem bem, porque inicialmente a gente vai construí-lo à nossa forma, na linguagem portuguesa. Então, aqui eu tenho algumas espécies. Quando eu falo de algumas espécies, eu quero automaticamente dizer elas, as espécies. Então, com isso, eu passo para vocês que tanto eu posso utilizar algumas espécies como substantivo simples dentro dessa frase e ao mesmo tempo denotando sujeito, como também posso simplesmente substituir essas duas palavras, vou colocá-las entre parênteses, pelo menos por agora. Por o pronome pessoal, elas, vai ter o mesmo sentido. Após isso, como a explicação anterior, eu vou ter o verbo ser ou estar, nesse caso são, obedecendo a linha do plural. Mas aqui, eu vou entregar em cor vermelha para chamar a sua atenção. A gente tem a comparação sendo expressada de inferioridade. Elas são o que? Menos o que? Adaptáveis do que e em seguida outras. Quando eu digo que algo é menos alguma coisa que outra, então automaticamente eu estou falando do comparativo de inferioridade. A linguagem inglesa carrega dentro de sua sequência também em uma frase os sujeitos, nesse caso aqui some species, que como algumas espécies também poderá ser substituída por um pronome pessoal, tal qual eu fiz na frase abaixo. Então, tanto eu posso utilizar some species, que quer dizer algumas espécies, quanto eu posso dizer elas. E para isso eu entrego o pronome pessoal they, que poderá tranquilamente substituir o nome algumas espécies. Após isso, eu tenho o verbo to be, que obedecerá a forma de plural, de acordo com o sujeito que ele segue. Então, se algumas espécies são elas, automaticamente eu tenho um verbo to be que obedece também à forma do plural, nesse caso are. Não custa dizer que o verbo to be, e eu vou abrir um pequeno parêntese aqui para relembrar os senhores que os verbos to be, ele na forma de presente é representado por am, representado por is e é representado também por are. Dessa forma, eu tenho am e is sendo entregue para acompanhar um sujeito que esteja no singular, na forma de singular, e tenho are, que em sua grande parte vai acompanhar sujeitos que estejam na forma do plural. Quando eu digo na sua grande parte ou em sua grande parte vai acompanhar sujeitos que estejam no plural, é porque
eu gostaria de lembrar a vocês que o pronome pessoal you aqui, ele é compreendido tanto no singular quanto no plural. Com you eu posso dizer você, com you eu posso dizer vocês. Então, se eu tiver o you, independente da forma que ele esteja, singular, plural, eu terei um acompanhante como o verbo to be, are. Então, dessa forma, eu posso dizer que, na grande maioria, o verbo to be, are, obedece ao plural, mas também ele obedece ao singular quando fala de você em relação a you. Bem, mas voltando então ao nosso entendimento da frase, nós temos aqui o que? Less como advérbio, de modo. Em seguida, nós temos adaptable, que é o adjetivo adaptável, ou adaptáveis, já que se encontra no plural. Lembrando ainda que na linguagem inglesa os adjetivos eles não sofrem a mudança entre singular e plural, ou melhor, eles não são colocados na forma de plural. A forma dele em inglês não é modificada por um S, por exemplo, que normalmente a gente faz com os nossos adjetivos na linguagem portuguesa. Sendo assim, em inglês, tanto você pode utilizar adaptable para o singular, como adaptable, para o plural. E essa forma ela será inalterável, ou seja, não terá alteração alguma. Bem, em seguida a gente tem dentro da forma do comparativo de inferioridade a conjunção them, que como foi dito antes, significa do que, e faz aí a comparação acontecer. Logo após others, que eu vou tratar como complemento da frase. E aí sem grande detalhe de explicação, porque ele é apenas um complemento. Sendo assim, gente, automaticamente quando a gente conversa sobre a forma less, adjetivo e them, eu falo sobre uma frase, o comparativo de inferioridade, de uma maneira bastante formal. Mas a gente sabe que as pessoas nem sempre falam de maneira formal. Então, se estiverem entre amigos mais próximos, familiares ou ambientes descontraídos, normalmente elas utilizarão um discurso adequado àquele momento. Nesse caso, a gente pode classificá-lo como algo padrão, um discurso padronizado, ou até mesmo a gente pode simplesmente nomeá-lo como um discurso informalizado. E se pensarmos assim, a gente deixará essa forma aprendida aqui para utilizar algo já conhecido e explicado na aula anterior. Como assim? Bem, na aula anterior a gente explicou sobre a forma do comparativo de igualdade, tanto em uma frase afirmativa quanto em uma frase negativa. Bem, pasmem, porque o comparativo de inferioridade também utiliza o comparativo de igualdade em negação quando
quer colocar uma frase de maneira menos formal, ou seja, de forma informalizada. Uma conversa com amigos, com vizinhos, com parentes, ambiente descontraído. Então, sendo assim, na aula anterior, eu disse que para utilização do comparativo de igualdade em uma frase ou forma negativa, a gente estaria utilizando, vamos para a sequência aqui, o sujeito, o verbo to be. Em seguida, a gente vai utilizar ou utilizamos a partícula de negação. Essa é velha conhecida de vocês, NOT, not, que também assume ou poderá assumir a forma de N''T quando colocada devidamente em proximidade com o verbo to be, ou coladinha com o verbo to be. Sendo assim, o que é que vai acontecer? Após esse NOT ou N''T, vocês teriam normalmente a palavra sou, ou ainda, no comparativo de igualdade, a palavra as para ser colocada após esse NOT. Foi dito que utilizaríamos e poderíamos utilizar tanto SO após o NOT quanto AS após o NOT. Mas isso se referindo ao comparativo de igualdade. Logo após isso, a gente teria o adjetivo. Nesse caso, nessa frase, eu tenho o adjetivo rare. E logo após, nós teríamos novamente a repetição do AS, caso ele fosse utilizado antes do adjetivo. Aí eu diria que estaria se repetindo. Mas independente de utilizar so ou utilizar as antes do adjetivo, a gente também tem o as após eles. Só para ficar mais claro. Bem, trazendo para a realidade nossa agora, o que é que nós faríamos com essa frase, essa mesma frase, se de repente quiséssemos a utilizar de uma maneira informalizada? Bem, aqui eu tenho some species are less adapted than others. Bem, se eu quisesse tornar isso bem mais informal do que aqui está, eu iria utilizar some species do mesmo jeitinho, porque é o sujeito da frase. Em seguida, eu utilizaria também o verbo to be, o mesmo verbo to be que eu trago na frase original. Porém, logo após o verbo to be, eu iria colocar o not, NOT, ou ainda aren't, N''T, tanto um quanto o outro, ou NOT ou N''T, eu posso fazer. Logo após, eu utilizaria so, e aí vai o detalhe da frase, porque se antes observado aqui, que eu tanto poderia no comparativo de igualdade utilizar so ou as, no comparativo de inferioridade, eu dispensaria o uso de so para somente poder estar utilizando, ou melhor, desculpa, eu dispensaria o uso de as para somente poder estar utilizando so, SO. Logo após isso, eu teria
o adjetivo citado dentro da frase original. Após isso também teria o AS. E por fim, eu teria a complementação da palavra others. Então, o que é que eu teria dentro da frase de forma informalizada? Fazer a cor escura, porque o que eu quero chamar a atenção é sobre a presença de sol ao invés de AS. Sendo assim, ou dessa forma, eu teria some species aren't so adaptable as others. Bem, algumas espécies agora, como tradução em português, não são tão adaptáveis quanto outras. Do que outras? O que outras? Bem, gente, dessa forma eu teria algo bem mais informal acontecendo, mas nem por isso eu perderia o entendimento que a frase se destina a um comparativo de inferioridade. Mas tão somente gostaria de estar mostrando aos senhores que é possível fazê-lo tanto de uma forma, olha a minha marcação aqui, tanto de uma forma formal quanto de uma forma informal. Não perdendo o detalhe que, como a frase acima, original, eu poderia também estar trocando o meu sujeito, aqui representado por um substantivo simples, some species, algumas espécies, por um pronome pessoal, they, nesse caso por estar no plural, com o significado de elas, sem prejuízo algum à frase. Ou seja, colocando uma barra aqui, ó, eu mostro que tanto posso utilizar uma forma quanto a outra. Tanto eu posso utilizar então o sujeito em forma de substantivo simples, quanto eu posso utilizar o sujeito em forma de pronome pessoal para substituir. Sem problema, sem prejuízo à frase. Claro que quando eu coloco ou troco algumas espécies por elas, subentende-se que eu antes já contextualizei a questão. Então dessa forma eu vou saber claramente que algumas espécies são elas. Bem, gente, essa é a aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para o seu entendimento. Caso contrário, vocês ainda poderão estar utilizando vídeos na internet do mesmo assunto. Existem muitos vídeos sobre esse mesmo assunto. É explicado por outros professores. E também quero dizer que, caso ainda não tenham entendido, a gente se coloca à disposição via WhatsApp. Podem nos contactar no privado e serão bem atendidos. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de nós e que tudo isso volte a se normalizar, mas que com isso também a gente vai e não pode perder esse ensinamento deste momento. Class dismissed, ou seja, final da aula.